direção do Dr. Romero, a direção do Dr. Salles, e digo mais, administrações que eu considerei centralizadoras, né? E que me parece... Dr. Herbert, tempo esgotado. Okay. Colega, veja só, eu entendo que o administrador futuro do Ministério Público, ele tem que ter uma visão futurista. Ele tem que estar atenado no que acontece no futuro. E, acima de tudo, ele não pode estar olhando para trás, mas ele não pode repetir erros do passado. E um desses erros do passado, que o Dr. Herbert colocou bem, é a questão do centralismo político. Nós vivemos numa instituição, hoje, graças a Deus, que foi implementada o planejamento estratégico participativo e a gestão participativa. Poucas pessoas estão aqui, são pessoas novas, mas eu tive o constrangimento de 1999 ir para uns colegas falar com o procurador-geral, e aí existia uma fila de elevadores, e eu disse, vamos pegar esse daqui que está vago. E o rapaz disse, negativo, aqui só sobe procurador de justiça. E eu disse, eu idealizo uma instituição em que não haja distinção entre membros. E eu só volto um dia aqui na Procuradoria quando esse elevador ele for para todos os membros. Doutor Herbert, eu entendo o seguinte, centralismo político nunca mais no Ministério Público. Nós vamos abrir essa instituição cada vez mais, vamos avançar para o futuro, vamos conversar. Hoje nós temos um avanço aqui, porque a própria associação hoje está vindo para o interior, parabenizo aqui o diretor, Dr. Júlio César, está conversando, porque eu trabalhei muito tempo aqui nessa região e tudo era muito longe. Então eu idealizo sim uma instituição que olhe para o futuro e jamais olhe para erros dos passados. Consoante consta do regulamento. Então, doutor Herbert, o senhor tem 1 minuto. Bem, o doutor Disseu, ele não respondeu a minha pergunta, né? Ele a deixou no ar, né? Ela continuou no ar. Talvez quando o doutor Charles venha a falar, talvez ele venha a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Mas ele falou que não, ele negou o passado, né? Quando ele respondeu que estava negando o passado, e deu um exemplo de uma diferença de elevadores. Então, de toda forma, ele quando me respondeu, ele falou que não, que rejeita o passado e está pensando em algo futuro. Mas ele não respondeu se o Dr. Charles representaria essa trilogia que eu aqui coloquei, do Dr. Romero, do Dr. Salles e futuramente o Dr. Charles, já que o Dr. Charles participou, né, e muito bem, com uma participação muito efetiva, né, esses dois governos, do Dr. Romero e do Dr. Salles. Embora eu tenha achado governos centralizadores. Por isso que eu fiz. E vou ficar aqui torcendo bastante quando o Dr. Charles for falar. Consoante o artigo 9, inciso 1º do regulamento, Dr. Charles, parágrafo 1º, Dr. Charles, que foi citado, tem o mesmo minuto para se pronunciar. Pelo regulamento são 2 minutos. É verdade. Artigo 9º, parágrafo único, o direito de resposta consta 2 minutos. Bom, inaugurando o direito de resposta nos nossos debates. O colega Herbert fala aqui de uma trilogia, né? Citando aqui a pessoa do Dr. Romero, do Dr. Salles e, né, espero que isso esteja certo, eu venha a ser essa população aí, o terceiro. E digo também, com muito orgulho, muito prazer, trabalhei com os dois, né? Tanto o Romero como o Salles, né, geriram o Ministério Público num momento de extrema dificuldade financeira, sem servidores, certo? Não tinha tempo bom. Bom no bom todo mundo é. Né? Agora, nas dificuldades que nós enfrentamos para conseguir fazer a nomeação de vocês, Liceu, você, Zé Paulo, isso com o Estado reduzindo o nosso orçamento, né? E sem negar nenhum esforço, né, de outorno de todos que estiveram à frente. Então, essas 2 gestões que eu participei, né? O Ministério Público com um reconhecimento altivo, né, reconhecimento da sociedade em relação à instituição, né, com trabalhos bem feitos também na área do patrimônio público e tantas outras, iniciando a cultura de planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico do Ministério Público, o primeiro foi em 1999, né, e foi com ele que nós conseguimos efetivar a nomeação de vários promotores. Demos sequência a isso em 2001 e 2003.
Então, isso tudo com a participação dos colegas. Né? Não se restringe a um elevador. Né? O Ministério Público ele passou a ter transparência. Todos os atos de nomeação e designação de promotores publicados no Diário Oficial, porque era telegrama. 30 segundos, Charles. Você lembra que era telegrama, era ofício, principalmente quando houve bloqueio eleitoral. E aí nós passamos a fazer isso tudo publicado no Diário Oficial. Foi aberto, né, as sessões do Conselho Superior que eram fechadas, conselho e colégio. Então o Ministério Público cresceu, ampliou em termos de transparência. Também é preciso reconhecer que cada gestão ela vai acrescentando alguma coisa. Né? E espero novamente, doutor Hermes, que isso esteja certo. Tá? Muito obrigado. Depende. Dando seguimento ao nosso debate, o próximo colega a perguntar é doutor Dirceu, que fará a pergunta para doutor Charles. Doutor Charles, eu acredito que o administrador do Ministério Público ele tem que ter um olhar para o futuro. E, na realidade, há vários movimentos nacionais sendo delineados. E um deles é a permuta de promotores entre os estados, baseado no princípio constitucional da unidade e indivisibilidade. Esse projeto tem um grande trava, que é o modelo federativo, que divide seres iguais, menos iguais, em 3 instâncias, primeiro, segundo e terceiro. O Supremo já declarou isso, violava a Constituição. Então, eu quero saber do senhor qual a sua posição de um item do meu programa, que é decretar a isonomia das instâncias no estado de Pernambuco. Importante pergunta desse. Eu gostei porque dá para a gente esclarecer. Eu acho que daqui das propostas, né, você colocando a redução, a extinção das entrâncias, e eu coloquei também a elevação de determinadas promotorias à terceira, né, Olinda, Jaboatão, Paulista, Caruaru e Petrolina, todas as cidades com mais de 300 mil habitantes aqui no estado. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com colegas, principalmente na região do Sertão, né, e vem uma preocupação em relação a essa proposta que você lança. Porque se você não tem as entrâncias, você não tem estímulo à movimentação na carreira. E provavelmente determinadas regiões do estado, né, você teria dificuldade em fazer o preenchimento. Editais de remoção para Uricuri e para Araripina, frequentemente são desertos. Né? E estados que têm isso, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a distância entre as comarcas mais distantes, as promotorias mais distantes e a capital, é menor do que Arco Verde para o Recife, tanto no caso do Rio como no caso do Espírito Santo. Né? E outras carreiras também. O presidente da Associação dos Juízes Federais, né, o sobrenome aí que eu não estou lembrando, mas ele coloca o seguinte: uma das grandes inquietações que eles têm hoje é exatamente não ter carreira, esse cargo único. Hoje é um motivo de inquietação, de desestímulo, desmotivação entre os juízes federais. De toda sorte, é uma discussão interessante, é necessária, né? Estou aberto a ela. Né? Agora, é necessário também o seguinte, né? A gente não ir com muito afã no sentido de mudar as coisas, né? E às vezes o caminho, né, percorrido, né, nem sempre você, para corrigir, fica fácil. Né? A gente teve a implantação dos subsídios aqui em 98, né? E aí com os subsídios foi difícil, né, ter toda a discussão, porque era o único estado. Pernambuco foi pioneiro em 98 em instalar os subsídios, né? Mas aí a implementação dos benefícios ficou comprometida. Então a pressa às vezes atrapalha. Colegas da internet e colegas de Petrolina, eu queria fazer esse ponto, um esclarecimento bem básico. Primeira coisa, isso é um movimento nacional que há 15 anos já foi implementado no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, e é um grande debate. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que alguns candidatos foram contra lá também, lá em Pesqueira, e colocaram justamente esse argumento que nós vamos desvendar agora. Eu acho que quando uma informação ela começa a ser falsa e divulga, acaba se tornando verdadeira. Eu conversei com os colegas do Espírito Santo e de Rio de Janeiro, e vocês podem acessar o portal da transparência. Não há esse emparelhamento de movimentação de carreira. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é porque nós temos 198 cargos de procuradores e 192 estão ocupados. Desceu 20 segundos. Nós temos 627 promotores, 608 estão ocupados, ou seja, 938 cargos, 908 estão ocupados, faltam 30 cargos, nós temos 3% dos cargos para ser ocupados no Rio de Janeiro, por isso que travou a remoção. Então você pode ter 1000 entrâncias, se tiver 100% dos cargos,
vai travar a movimentação. Tempo esgotado, Eu quero que vocês Liceu. chequem esse dado no portal da transparência Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tempo esgotado. Agora, o colega Guerra pergunta. Zé Paulo responde. É que, ao invés de ou terminar a pergunta, ou cortar o microfone. Eu acho que Zé Paulo. Porque eu não respeito Zé Paulo. Nenhum tem entrado por nenhuma ideia nova. Pensa assim, coisa de segundos, 2 segundos para terminar, né? Todo mundo tem respeitado direitinho. Você pode completar na sua Contanto que não seja extenso. Eu gostaria de saber do colega José Paulo a sua opinião com relação à decisão do Conselho Nacional que adotou o critério de alternância com relação ao provento dos cargos por remoção e promoção. Antes de responder a pergunta do colega Carlos Guerra, eu quero cumprimentar o colega Fabiano Beltrão, que nos brinda com sua presença, saindo lá de Betânia. A minha perspectiva sempre é da observância estrita da lei. Se nós tivéssemos, de fato, obedecido o que manda a nossa lei orgânica, no que diz respeito ao limite temporal de 60 dias, para provimento ou justificativa daqueles cargos que não podem ser ocupados naquele momento, essa remoção ou promoção, por merecimento ou antiguidade, já teria ocorrido. Se nós tivéssemos, como gestor, tido a avaliação de que, naquelas comarcas de difícil provimento, eu cuidasse de correr e prover logo as comarcas de segunda instância para deixar as cidades satélites, como melhor dizendo, prover Salgueiro, Araripina, Oricuri e deixar as cidades satélites para serem acumuladas, eu estaria sim movimentando a carreira, estimulando o colega a ter a sua entrância elevada. O Ministério Público hoje, como disse há pouco, ele comporta outro modelo de gestão, mas é um modelo de gestão impessoal e justificado, que eu possa efetivamente dizer para Ana Cláudia, para Júlio, para Fernando, o porquê, perante o Conselho, não pode ser apresentada aquela promotoria naquele instante, por conta do cobertor curto, mas sim eu tenho critérios claros, não só na disposição dos editais, mas também na escolha do Procurador-Geral, quando a mim couber. Não, você já tem 30 segundos. Sim. Mas em 30 segundos não tem que esgotar, tá? Foi mal, eu entendi que... Eu acho que seria necessário fazer alternância, até porque a carreira ia ficar empancada, travada. Não é? Agora, acho também que esse critério de escolha na publicação dos editais, isso deve ser levado à classe, deve ser ouvido às regiões, os colegas, porque eles é quem sabem a situação, o que é que está se passando de real ali naquela região. Né? Eu acho que, impreterivelmente, os colegas têm que ser ouvidos, né? Para que não saiam decisões de gabinetes, decisões que não sejam correspondentes com as necessidades reais. Minha opinião é nesse sentido também. Só isso, meu amor. A próxima pergunta é o colega Matiael, que vai fazer para André Silvani. Eu só pergunto a André, rapaz. Que coisa. Rosemary. Colega e amigo André Silvani. A questão vencimental, ela vem sempre nos perturbando com os anos. Como o senhor procederá a essa luta com a implantação do 21%, que isso é fato? E se o senhor procurador-geral, o que pensa fazer em relação às acumulações ao auxílio vencimental? Não é? São vantagens, direitos derivados do vencimento do trabalho. Não é? Auxílio moradia, vem no contra-cheque. Os nossos proventos,
e a questão também das acumulações. Como o senhor procederia como procurador-geral o enfrentamento dessas questões? Querido Maviael, reconheço essa amizade já de longo tempo, né? Eu estou no Ministério Público há 21 anos, Vossa Excelência chegou há 19 ou 20, quase 20 anos. Bem, acho que de certa forma essa pergunta já foi respondida aqui por mim, quando eu lembrei do princípio da unidade e indivisibilidade que regem o Ministério Público Nacional, tornando uno e indivisível. Essas questões, elas atendem sim a esses princípios a este princípio e também a alguns outros, de modo que eu já dizia que nós temos que ser honestos com a classe, com todos, na afirmativa de que essas questões, elas têm sido uma luta nacional. Tenho conversado muito com os colegas, sempre que eu posso, sobre essa questão desses auxílios a que Vossa Excelência faz referência, e vejo um desconforto nessa denominação que é aplicada, esse termo auxílio. Na verdade, o Ministério Público Nacional tem feito uma luta não interessada em qualquer tipo de auxílio, mas na recomposição justa dos nossos vencimentos. Acho que estamos passando por isso, porque também nos foi negado o direito, né, que a própria Constituição Federal também ela reconhece, de termos subsídios mantidos sem a redução, seja por que forma ela ocorra. E isso é uma maneira que o Ministério Público Nacional encontrou de se defender. Ninguém está confortável, eu tenho percebido, com esses auxílios. E eu espero que o Ministério Público Nacional, essa vai ser minha luta, se alinhe a todos os Ministérios Públicos alinhados na luta pela recomposição dos subsídios, mas sem renúncia a qualquer benefício antes que isso aconteça. Concordo, colega André, e muito mais. Eu digo que nós temos que nos unir ao Ministério Público de todo o Brasil, aos vários ramos, trabalhar pela recomposição dos vencimentos e, mais ainda, temos que alinhar nossa política remuneratória, recebendo os auxílios que, por acaso, venham a ser implantados nos vários ministérios públicos, alinhando a acumulação ou a 20% ou a 1/3, assim como o MPF, e sempre no movimento político para que o promotor de justiça possa novamente ir para a seara política, como foi feito no passado. E assim nasceu o nosso Ministério Público, hoje forte. Encerrando esse bloco, nós suspenderemos o nosso debate por 10 minutinhos apenas, haja vista que estamos atrasados, começamos atrasados hoje, então 10 minutinhos apenas, retornando para os dois blocos finais. Se puder esclarecer o pessoal, porque essas perguntas foram feitas, podem ser repetidas como foi em terceira, até porque vai ser sorteado para outro candidato pessoal. Sim, normalmente. Eu gostaria de levantar também uma questão. Não, aqui, André, foi sorteio, rapaz. É sorteio. Sim, essa é uma azar de paisagem. Tem alguma coisa aí, né? Alguma força no universo. Olha, eu disse que era eu. Quem é o procurador-geral do Senado? Eu cheguei lá. E você é o sul. Agora, já. Vocês, de vez em quando, estaria atrás. Porque isso já era uma coisa que me incomodava há muito tempo. Eu passei muito tempo no interior, inclusive fui promovida uma vez a contragosto, porque eu tinha desistido, e cheguei até a receber o parabéns do Procurador-Geral.
e que se eu não tivesse a cópia da minha desistência, eu teria que ir para Jaboatão naquela época, e eu já tinha desistido, já tem mais de 5 anos, que a gente teve problema na segunda por conta dessas promoções. Então, sempre, o procurador-geral tem que tomar medidas com a participação. Eu entendo que, mais do que retórica, e sim prática, efetiva. Colega Júlio, exatamente o que a colega Rosemary também externou agora, eu penso e havia dito isso em Pesqueira. Infelizmente, quando se trata de decisões isoladas, sem ouvir a classe, gera percalços de difícil administração. O retorno sempre se torna difícil, como contou o colega Charles aqui anteriormente, quando se adota posições. Essa questão da mudança do critério, que terminou por receber agora a definição pelo Conselho Nacional, há que ser seguido no primeiro momento por qualquer procurador, qualquer um de nós que sentarmos ali naquela cadeira, mas acima de tudo, buscar na classe o diálogo para o entendimento. Há divergências, há interesses conflitantes no que diz respeito aos colegas que se encontram em primeira entrância, no que diz respeito ao desejo de remoções que antecedam as nomeações, tendo em vista que muitas das vezes, e ocorria de fato, isso é inegável, que alguns colegas, quando nomeados, terminavam por ocupar promotorias que seriam do desejo daqueles mais antigos e que, pela regra posta, eles não conseguiam chegar lá. Então, o diálogo é importante. As decisões e essa divisão que hoje se tem na classe, ela é ruim. Segundos. E, de fato, estabelecer o diálogo diante de tudo que se encontra, jamais apresentando, porque o perfil de um procurador-geral, que a classe aspira na resolução dos seus problemas internos, eu acho que é o de saber ouvir, analisar, expor as situações, analisando os prós e os contras, jamais trazendo questões como decisão tomada. No começo eu discordo da questão de ter que seguir. Acho que o procurador pode suspender esses procedimentos e procurar ver da melhor forma. Eu acredito que no primeiro momento não tem que seguir o Conselho Nacional. Eu acredito que no primeiro momento, sim, tem que saber realmente essa definição em termos de ouvir. Agora, nós não temos muita prática nisso na instituição. Hoje é unânime aqui, todos dizendo que vão ouvir, que vão ser democráticos, que vão ser participativos. Mas isso é uma coisa que se constrói com atitudes e opções. E não é uma coisa apenas que para colocar apenas no plano de ação. Tem que ser algo que se faça desde o primeiro momento em que assumir a Procuradoria-Geral. Agora, doutor Dirceu vai responder a pergunta formulada pelo colega Tilemon Gonçalves e que será comentada pela colega Rosemary. Dr. Tilemon apenas pediu para que o doutor Dirceu se pronunciasse sobre as procuradorias no interior. Vossa Excelência terá 2 minutos. Uma pergunta muito interessante, porque, doutor Tilemon, essa proposta que eu estou fazendo, ela reflete o que está sendo debatido em todo o Brasil e é uma visão futurista do Ministério Público. Nós temos evoluído, mas eu noto que a gente tem copiado alguns modelos. E eu percebo no Ministério Público, com grandes valores que nós temos no Ministério, aqui no Estado de Pernambuco, que nós podemos ser um protótipo para dar lição a todo o Brasil. Então, aliado àquele projeto da isonomia da entrância que vai ser implementado aqui no Estado de Pernambuco, nós temos que descentralizar tudo. Ou seja, a escola superior tem que vir para o interior e procuradorias também tem que vir para o interior. Agora já está vindo agora só para Caruaru, que é um retrocesso, mas os centros de maior abrangência
tipo Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Salgueiro, pode sim vir, aliado a esse projeto de unidade, indivisibilidade do Ministério Público, procuradores podem sim sair de Pernambuco, sair da capital e vir para o interior também. Uma Câmara aqui no futuro, aqui na cidade de Petrolina e também em Polos, é uma coisa muito interessante, porque eu sempre tenho dito aqui, quando a gente ia no interior, que não é essa necessidade mais hoje de você estar correndo para a capital. Na medida que você acaba com as entrâncias e ao mesmo tempo cria essa Câmara, você vai agilizar mais a justiça e vai proporcionar que mais promotores fiquem povoando o estado de Pernambuco como de uma forma global. Ainda tem 30 segundos. Tá ligado isso, não? Eu concordo com o colega e digo o seguinte, que além da Procuradoria, vai ter um pouquinho de resistência isso aí, viu? Mas aí pode-se trabalhar nessas questões. Eu acho que é viável, é possível e é eficiente. Agora, juntamente com isso, eu gostaria também de falar com relação às coordenadorias, que eu já ouvi falar em meio ambiente, em probidade, e eu queria que não se esquecesse da infância e juventude, que é uma área que, infelizmente, está um pouco esquecida. E eu, se fosse procurador-geral, eu iria realmente agilizar essa área, porque é muito difícil o enfrentamento hoje da forma como é. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente bastante avançado, mas não temos as questões de salvaguarda e de fazer o enfrentamento. Então fica um problema para o promotor sozinho tentar resolver, né? Os conselhos municipais não adotam políticas públicas naqueles projetos que podem, e aí fica tudo realmente sem funcionar e aí fazendo de conta. Então eu sou uma promotora de justiça e agilizaria, e a questão é ação. A sociedade quer ver ação e resultado. Uma outra grande vantagem, doutor Filemon, para as promotorias serem descentralizadas, é porque na realidade a gente percebe, enquanto operador de direito, que o direito é um só, mas dependendo da cultura da região, ele funciona de forma diferente. Entendeu? E eu vejo algumas coisas, tipo assim, é preciso, e eu coloco no programa, a gente criar uma forma de unir mais a primeira e a segunda instância. Porque o promotor da cidade do interior, ele fica deslocado, ele luta muito, pede a preventiva do cara, e aí recorre para o tribunal e ninguém entra mais em contato com esse promotor para saber o que foi que originou essa tensão toda. Lá no Oeste, uma vez eu pedi uma preventiva por um porte de arma, mas o cara tinha 8 homicídios e estava solto. E aí o cara achou uma arbitrariedade ter sido pedido aquela preventiva, foi em 99. Então a ideia é muito boa e vai facilitar mais essa cultura regional jurídica, descentralização dos